Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. É sempre um prazer ser o porta-voz de Deus nesta manhã, neste domingo que nos fez o Senhor, o melhor dia das nossas vidas, para a gente estar estudando na Escola Bíblica Dominical online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, a irmã Esther Dutra, a nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, pelo convite. Nessa manhã a gente vai estar estudando a lição 10, está chegando a hora. E o texto bíblico é Lucas 19:20 e o texto áureo é Lucas 19:10. Mas antes de dar início à nossa escola bíblica, nós vamos orar e levar nossos pensamentos a Deus, para que o Espírito Santo de Deus conduza todo o nosso estudo de hoje. Vamos orar, amados irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tantos benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós. Te peço, Senhor, nessa manhã, pelo estudo da Tua Palavra, onde a gente vai estar lendo, estudando, meditando a Tua Palavra, que ela possa, a cada dia mais, falar aos nossos corações. E uma vez que nós tomamos conhecimento da Tua verdade, da Tua Palavra, que nós possamos colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia e impactar as pessoas que estão em nossa volta, com o amor de Cristo. Muito obrigado a Deus por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, amados, como eu falei, o título da lição está chegando a hora. Nós vamos estar lendo, para iniciar, Lucas 19:10, o nosso texto áureo, para a gente ter ele em mente durante todo o nosso estudo. Então, vamos lá. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na introdução da nossa revista, o autor ele traz um conceito sobre o ano do jubileu. Então nós vamos voltar um pouquinho, pedir os irmãos para estar me acompanhando lá em Gênesis. Nós estamos estudando Lucas. Vamos estar vendo como é que a Bíblia toda ela se completa, em todo o seu ciclo. Lá em Gênesis, quando Deus fez o mundo, a terra e tudo que nele há, no versículo 2 do capítulo 2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, o próprio Deus, em 6 dias, ele fez tudo o que nós conhecemos. E tem coisa ainda que a gente nem conhece na terra. De tantas maravilhas que Deus fez, da perfeição que Deus fez. E Deus aqui, então, ele descansou no 7º dia. Voltando, então, para o que o autor trouxe para a gente em Levítico, sobre o ano do jubileu, vou pedir aos irmãos agora para estar nos acompanhando em Levítico 25. Então, primeiro a gente foi em Gênesis. Depois da criação do homem, que é a coroa da perfeição, eis que o homem é muito bom, do 6º dia. Então, no 7º dia, Deus tinha acabado toda a tua obra e ele descansou. E aqui em Levíticos, Deus estabelece no Monte Sinai a Moisés que falasse ao povo de Israel que quando ele entrasse na terra, guardasse o sábado do Senhor. Então, nós vamos estar lendo alguns trechos aqui, primeiramente de Levítico 25, de 1 a 7, que ele vai falar do ano de descanso. Primeiramente, a gente falou do dia da semana, que Deus descansou, que é o dia que Deus tinha estabelecido para o descanso, que seria o 7º dia. Agora, Deus estabelece ao seu povo, ao povo de Israel, o ano de descanso, quando ele entrasse na terra prometida, como eu falei há pouco. Então, em Levítico 25, de 1 a 7, que vai tratar sobre o ano de descanso, diz assim:
Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. No versículo 3. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Ao nascer de si mesmo da tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. No ano do descanso solene será. Mas o fruto da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo e a tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, ao seu gado e aos animais que estão na terra. Todo o seu produto será para mantimento. Então a gente viu primeiramente que Deus descansou num dia da semana. Agora Deus estabelece aqui a Moisés para que fale a Israel sobre o ano de descanso. No versículo 4, nós vimos que seria o 7º ano. Então, a terra ia descansar no 7º ano. E entrando agora no que o autor da revista da lição de hoje trouxe para a gente sobre o ano de jubileu. Ele vai iniciar no conceito do jubileu junto com o ano aceitável do Senhor, que nós vamos depois estar vendo que está em Lucas 4. Então é muito importante a gente entender, por isso que é bom a gente participar da escola bíblica dominical, para a gente estar entendendo o propósito de Deus para nossas vidas. Então nós vimos aqui que é o ano de descanso, onde a terra estaria descansando no 7º ano. E ali eles seriam alimentados, no versículo 5, da seara, das vinhas, porém eles não poderiam trabalhar, não poderiam cear, só poderiam colher para se alimentar. A terra estaria descansando nesse 7º ano. E a partir, Levítico também, a partir do verso 8, traz sobre o ano do jubileu. E o ano do jubileu, ele é muito importante para o povo de Israel, que nós vamos estar vendo, e depois a gente vai estar entendendo como ele é tão importante para os nossos dias, nos dias de hoje, que é o jubileu do Senhor, que nos alcançou. Mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, para estar trazendo para os irmãos. Primeiro, então, a gente vai entender sobre o ano do jubileu. No versículo 8 de Levíticos 25. Contarás 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, é 7 de 7 anos, 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis ao ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, ou que nele nascer de si mesmo. Nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu santo, será para vós outros o produto do campo comereis. Então nós vimos aqui, como no início, Deus estabeleceu um dia da semana, que é o sábado. Nós vimos que Deus estabeleceu ao povo de Israel, quando entrasse na terra prometida, sobre o ano do descanso, e agora a gente falou sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu, nós vimos que no ano de descanso é o 7º ano. E no ano de jubileu,
a Bíblia traz para a gente que é 7 vezes 7 anos, 49 anos. De 49 em 49 anos, o povo ia produzir, ia trabalhar, ia fazer seus negócios. Porém, no 50º ano seria o ano do jubileu, que é o ano que nós vimos aqui da remissão, ou seja, do perdão. Isso está lá no verso 9. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Expiação, perdão. E esse é muito interessante, esse ano do jubileu, para nós, como eu li aqui em Levítico 25, de 5, e ele vai até o 55, depois os irmãos podem ver todo o desdobramento, eu não vou conseguir ter tempo suficiente para a gente estar falando sobre todo o jubileu, mas a gente pode destacar aqui, primeiro, que era um dia muito alegre para o povo de Israel. Era um dia muito esperado por muitos do povo de Israel. Porque nesse período desse ano, no 50º, depois de 49, num ciclo de 49 anos, no ano depois, que é o 50º, existiam vários episódios que o povo de Israel teria que fazer, como nós lemos aqui. Primeiro, nós vimos que traria libertação a todos os escravos. Depois, é um perdão, é uma remissão de todas as dívidas contraídas. A gente pode estar vendo isso no versículo 10. Depois, a devolução das terras aos seus antigos donos. E neste ano não se plantava, né? Só podia semear, mas não podia plantar. E nesse ano é muito importante até para aqueles que são lavradores, para a fertilidade do solo seria um ano de descanso, não seria para produzir. Então a terra ia ser mais fértil depois desse período. Então seria um descanso para a terra e um descanso também para os trabalhadores. Mas o maior propósito de Deus, na verdade, era instituir o perdão das dívidas, a remissão e devolução das terras aos antigos donos. Para os irmãos terem ideia, no versículo 14 ao versículo 16, traz as condições de compra e venda das propriedades naquela época. E o preço da propriedade ela era proporcional ao tempo de utilização que aquele que adquiriu teria o benefício de usar aquela terra até o dia da devolução, que é o ano de jubileu. No 50º ano, aquela terra que foi comprada teria que ser devolvida ao seu antigo dono. Então, era um ano muito esperado. Era uma festividade que Israel realizava, como eu falei, de 50 anos, onde comemorava a remissão da servidão e das dívidas. Um tempo de vida plena de Israel de comunidade, aonde a alegria se estabelecia porque tudo era devolvido ao seu antigo dono. E a gente pode ver a preocupação de Deus para evitar os extremos, para que um não ficasse muito rico e o outro muito pobre e passasse necessidade. Então gerava uma harmonia dentro do povo, uma equidade nas propriedades do povo, e gerando uma harmonia religiosa, porque o povo teria que obedecer ao ano do jubileu, instituído por Deus, e também havia uma harmonia financeira, onde a propriedade, a manutenção daquela terra, daquela propriedade que tinha sido distribuída conforme a ordem de Deus, retornaria para aquela família. Então havia uma manutenção da forma como Deus tinha instituído da distribuição da terra prometida entre teus povos. Então, como eu falei, as condições de compra e venda eram de acordo com a quantidade de anos que aquele proprietário novo poderia usar até a devolução das terras. E a preocupação de Deus, a gente pode estar vendo no versículo 35 e versículo 36, se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajuda-lhe como se faz ao estrangeiro, ao residente temporário,
para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam ao Senhor para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Então, entre o povo de Israel, para que houvesse essa harmonia, para que um não fosse muito rico, o outro muito pobre. E no jubileu, então, a gente vê que Deus vê o cuidado que ele tem com aquele necessitado, com aquele pobre. E como foi grande os benefícios para aquele povo com esse ordenamento de Deus, desse propósito, desse comemorava o jubileu que era instituído por Deus, como nós vimos no iniciozinho de Levíticos 25. Então, era um ciclo que trazia libertação, perdão e devolução das terras. Muito importante. E o povo, se o povo confiasse em Deus, na sua fidelidade, que a gente falou que não poderia produzir, aqui nós temos, no verso 19, continuando um pouquinho, a terra dará o seu fruto e comereis a fartar e nela habitareis seguros. No verso 21, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Nós sabemos que tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos fiéis, administradores da terra de Deus, porque Deus é que criou tudo. Então nós vimos lá no início, na criação, como Deus estabeleceu um dia de descanso, ele próprio descansou no 7º dia. Nós vimos do ano do descanso, que de 7 em 7 anos a terra seria para descansar a terra. E nós vimos o jubileu, que é de 7 vezes 7 anos, que seriam 49, no ano seguinte, em 50 anos, seria o ano do jubileu, para que a gente viu até que a trombeta seria tocada e o povo de Israel comemorava esperava muito esse 50º ano. Então eles aguardavam, porque era um ano muito esperado por muitos, que seria o ano da liberdade, do perdão. Mais à frente, como eu falei, vamos falar, na verdade, agora sobre o perdão. O jubileu do Velho Testamento, que nós estudamos até aqui, aponta para o Novo Testamento. Ele aponta para Jesus, o período da graça. Então, nós vimos lá no Velho Testamento que jubileu, instituído por Deus, era um tempo de perdão. Trazendo para o nosso período presente, nos dias de hoje, o jubileu do Velho Testamento aponta para Jesus, que é o período da graça, porque ele veio trazer alívio alívio para os cansados e sobrecarregados. Isso a gente pode estar vendo lá em Lucas, no capítulo 4, verso 17 e verso 19. Vamos agora para Lucas, entrando mais no livro que nós estamos estudando, Lucas, capítulo 7. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Aqui nós já estudamos na lição que fala sobre o manifesto de Nazaré, onde Jesus foi rejeitado pelo seu povo, aonde ele fora nascido e criado, na verdade. Jesus é reconhecido como Jesus de Nazaré, e ele foi rejeitado pelo seu povo. Lucas 4, versos 16 até o verso 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Nós vimos aqui, no 18, que enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, nós vimos aqui o jubileu que nós estudamos lá, apontando agora para a vida do Messias, o grande Jesus. Ele é o nosso libertador. Nós vimos lá que o jubileu instituído por Deus trazia libertação aos escravos, devolução, perdão de dívidas. E aqui estudando, por isso que o autor foi muito feliz quando ele faz essa menção do ano do jubileu no Velho Testamento, para a gente estar entendendo o ano do jubileu, trazendo para os nossos dias, no período da graça, no período de Jesus, o verdadeiro jubileu de Deus, que enviou seu Filho amado para morrer por mim, para morrer pelo amado irmão. Então, no verso 19, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Nós vimos aqui, no verso 17, que isso já tinha sido dito pelo profeta Isaías. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então Jesus, ali na sinagoga, deram o livro para ele e ele vai até o profeta Isaías e lá a gente vê essa linda passagem que ele está trazendo aqui em Lucas, verso 4, para retratar sobre perdão, sobre liberdade aos oprimidos, mas principalmente apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é o mais importante que a gente tem que ter em nossa mente. Então, o ano aceitável do Senhor, como eu falei, é o período da graça. Favor imerecido, é dom de Deus. Antes, o que era impossível para mim e para o amado irmão, e aquele amigo que nos está assistindo nesse momento, ou que pode estar assistindo na plataforma do YouTube da Primeira Igreja de Nova Iguaçu, o vídeo vai estar lá, pode estar também tomando a decisão de estar compartilhando conosco do amor de Cristo, que um dia nos alcançou. Então, antes, o que era impossível para mim, tornou possível pelo sacrifício de Jesus na cruz, que remiu o meu e o seu pecado, permitindo a mim e ao amado irmão o perdão, para que a gente possa estar alcançando a vida eterna. Isso não é mérito meu, isso não é mérito do irmão. Isso é dom de Deus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, remiu. Então, como a gente viu lá o equilíbrio entre os pobres e os ricos, para Deus, todos têm a mesma oportunidade de estar entregando a sua vida para Jesus e fazer parte da família de Deus. E tendo vida eterna, o perdão. O que mais importa na nossa vida é o perdão de Deus e a gente possa estar alcançando a nossa vida eterna. O autor da revista, continuando, ele traz um outro tópico, redefinindo o conceito de riqueza. Nós vamos estar vendo Lucas no verso 19 agora, e mais para frente a gente vai voltar ao ano aceitável. Ele fala sobre redefinindo o conceito da riqueza. Isso está em Lucas 19, de 1 a 10. Ele vai retratar agora sobre Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram coletores de impostos. E o povo daquela época não gostava muito, porque muitos deles eram desonestos. Mas a gente vai trazer a história agora de Zaqueu, que ele participou também desse jubileu, ele entendeu a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. Lucas 19, então, de 1 até o verso 10, eu vou cortar alguns tópicos aqui para a gente ganhar tempo. Jesus entrou em Jericó e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu diante
e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se te alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Mas aqui traz no verso 9, no verso 10, um destaque muito grande que nós temos que dar atenção a essa passagem. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele povo estava condenando Zaqueu à morte eterna. Mas Zaqueu se arrependeu e demonstrando aqui que queria fazer a sua parte por amor, devolver aos pobres, e se tinha extorquido alguém, ele dava 4 vezes mais, o povo condenando aquele que recebeu Jesus com alegria no seu coração. E Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A vida de Zaqueu é um exemplo de um homem que aceitou o desafio do jubileu, do perdão, da devolução, de repartir a sua fortuna com os pobres. Diante de um arrependimento sincero, de coração, para ajudar o necessitado sem qualquer reserva. Espontaneamente, ele, de bom grado, disse a Jesus que devolveria tudo, porque ele queria aceitar a Jesus, participar da maravilhosa graça, do jubileu. Aqui nós temos também uma comparação que a gente pode fazer, que nós estudamos, sobre o jovem rico. Está em Lucas 18. Nós vamos também estar estudando algum trecho para a gente estar traçando um paralelo, porque o autor traz sobre uma redefinição do conceito da riqueza. O que mais importa para a gente? Que tipo de riqueza importa? Então ele retrata sobre o jovem rico, que não teve o mesmo comportamento de Zaqueu, só para a gente começar a entender. Certo homem, Lucas 18, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 20. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí aquele jovem rico disse: em tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E no 22, Jesus: falta-te ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um descanso nos céus. Depois, vem e siga-me. Mas aquele velho, o jovem rico, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. No verso 23. E no verso 24, vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil o rico entrar no reino de Deus. Então, para a gente estar trazendo uma comparação, Zaqueu também era um homem rico, como nós vimos no Lucas 19, de 1 a 10, ele era chefe dos publicanos, coletores de impostos, tanto que ele falou que devolvia aos pobres e aqueles que ele tinha extorquido. Já o jovem rico, preso aos bens materiais, ficou triste. Um ficou alegre com a vinda de Jesus, entregando a sua vida a Jesus e deixando à disposição o seu patrimônio para devolver aos pobres, e o outro fica triste quando Jesus diz para ele que falta uma coisa: vende tudo que tem e dá aos pobres. Então nós podemos trazer que em Lucas 16, 13 diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Então, um aqui tomou atitude, Zaqueu, de servir a Deus, entregar a Jesus a sua vida. E o outro, o jovem rico, não conseguiu se desfazer do bem material, da sua riqueza, e ficou preso ao dinheiro. Então, nós não podemos servir a dois senhores. Hoje nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Ou seja, não há lugar no reino de Deus para amar o dinheiro. Importa para Deus é a pessoa, a vida, o ser humano. Já para o mundo importa os bens. O mundo ama os bens, o material. Deus está preocupado com a nossa vida, porque tudo já pertence a Ele. Então temos aqui duas riquezas. A riqueza aos bens materiais, que é o do jovem rico, que ficou preso, e a maior riqueza de todas, que é a riqueza de entregar a sua vida para Jesus e fazer parte do reino de Deus. Quem segue a Jesus vence a escravidão ao dinheiro, pois ele gera vida, vida eterna, o que é mais importante para mim e mais importante para o amado irmão. A nossa confiança tem que estar no Senhor do perdão, no Senhor do jubileu, trazendo a lembrança que nós lemos lá no Velho Testamento, e não ao dinheiro. O dinheiro é um prazer terreno, provisório, por um tempo determinado. Já com Jesus, o prazer é eterno, ele é atemporal. Nós vamos alcançar o perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Então, o que mais importa para a gente é fazer parte do ano aceitável do Senhor, do período da graça, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Correndo um pouquinho mais, o autor traz na outra parte um choro incontido por Jerusalém. Isso, Lucas 19, ele traz sobre a parábola das 10 minas. E o propósito da parábola das 10 minas é combater a ideia de que Jesus estabeleceria seu reino terrestre ao chegar em Jerusalém. Nós só lemos um pedacinho aqui no verso 11, 28 e 41. Estando ele ouvindo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, naquele tempo. Mas nós podemos concluir que o reino de Deus, ele não é terreno, não seria apenas para aquele tempo, porque ele é celestial, ele é universal. Deus reina sobre tudo, não só sobre aquela geração, para trazer o reino de Deus somente para aquela geração. Mas ele é muito maior do que isso. O reino de Deus não é terreno, ele é celestial. E depois, no verso 28, de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. E no verso 41, chegando em Jerusalém, vendo a cidade, Jesus chorou. Então, no verso 41, a entrada deveria ser triunfal, a entrada de Jesus. Mas foi motivo para Jesus de lamentação, por causa da incredulidade, por causa do povo, do pecado do povo. A mensagem do Messias foi rejeitada por aqueles que deveriam ser o seu povo, mas Jesus se manteve firme no propósito, mesmo assim, de dar a sua vida em resgate dos pecadores, aos que creem. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o foco em cumprir a missão de Jesus chega a Jerusalém, no verso 19 a 44. Está chegando o dia aceitável do Senhor para aquele que crê, no dia em que Jesus seria crucificado. Deus ainda havia prometido o último grande jubileu, quando Jesus trouxe libertação e restauração aos pecadores. Jesus nos ensina hoje a respeito do jubileu, como uma promessa de uma vida nova, sem jugo do pecado, libertos do pecado. Ou seja, o velho homem morreu, daqui para frente uma nova vida com Cristo.
Como nós estamos falando aqui sobre choro, que o autor traz, na Bíblia, a gente vê 3 oportunidades em João 11:35, quando Jesus morreu pelo seu amigo Lázaro. Em Lucas 13:34, quando se lamenta pelos pecados de Jerusalém. Em Lucas 19:41-44, quando chora ao condenar Jerusalém antes da sua crucificação. Então, por 3 oportunidades, Jesus chorou. Como é bom servir a Jesus, que se importa com a gente, ao ponto de, por amor, entregar a sua vida à Igreja de Cristo. Precisa compartilhar esse amor a todas as pessoas em sua volta. Impactar nossa família, em primeiro lugar, e a nossa sociedade, aqueles que estão à nossa volta. Então, nós vimos aqui sobre o choro incontido por Jerusalém, onde Jesus vê o pecado de Jerusalém. Jesus chora quando vê a cidade. Isso está lá em Lucas 19:41. Jesus chora à vista de Jerusalém. No 44. E te arrasarão, e teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da visitação, a oportunidade que tiveram com a passagem de Jesus ali. Eles não reconheceram. Então, no início, quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Seguindo mais à frente, no 3 da revista, na parte 3, uma antevisão de sua morte. Isso traz a parábola dos lavradores maus. Os irmãos podem estar vendo lá em Lucas 20, verso 9 até o verso 18, que diz que certo homem plantou uma vinha e arrendou a alguns lavradores. Eu vou correr um pouquinho. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para que entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. E ele mandou outro, e esse também espancaram de maneira humilhante. Enviou, no verso 12, enviou ainda um terceiro, e eles feriram e expulsaram. No verso 13, então o proprietário da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, para quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores viram e combinaram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram da fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça, que isso nunca aconteça. No verso 17, Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, Lucas aqui narra a história de Jesus contando mais uma de suas parábolas, nessa oportunidade sobre os lavradores maus. Como vimos que Israel, um povo de Deus, perdeu o prazer de sujeitar e obedecer a Deus, dando valor naquilo que é terreno, ao invés de dar o valor naquilo que vem de Deus, que seria Jesus. Os homens que irão matar o filho amado é Jesus, no verso 15, o Senhor da vinha. Então, uma explicação dessa parábola: vinha é o próprio povo de Israel, como no Antigo Testamento, que Deus já tratava o povo de Israel assim. Lavradores, que são os lavradores maus, são líderes do povo. E alguns até líderes religiosos, podemos dizer assim. Servos, profetas maltratados ao longo da história, aqueles que Deus enviou ao longo da história para trazer ao povo a sua mensagem, e eles foram maltratados pelo povo. Filho, no verso 13, é o próprio Jesus. E no verso 16,
Vamos só destacar aqui, então, no 13. Então disse o dono da vinha: que te farei? Enviarei o meu filho amado, talvez respeitem. E nós vimos o que eles fizeram com o filho amado. E no verso 16, a ira de Deus sobre os lavradores maus. Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus destaca no verso 17. Mas Jesus, fitando os olhos, disse: que quer dizer? Pois o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, a esta veio a ser o principal da pedra angular. Então, pedra angular, nós podemos também estar vendo isso lá em Salmos 118, 22. Os irmãos também podem estar estudando isso lá. Jesus é o centro do novo templo de Deus. A esperança se cumpriu na edificação espiritual do templo, que é a igreja, que somos nós, corpo de Cristo. Então, não haverá inocente, como nós vimos aqui. A morte do Filho amado irá causar uma sentença dos pecadores, do passado e de hoje. Muitos não acreditam em inferno, mas a gente pode estar lá, depois os irmãos podem ver com o tempo, lá em Mateus 25, verso 3, traz o choro e ranger de dentes. No 41b, fogo eterno. E no verso 46, castigo eterno. Isso é a definição do que a gente pode considerar inferno. E Deus deu, irmão, o livre-arbítrio a cada um de nós de fazer a escolha. É pessoal entre vida, que é Jesus, e trevas, que é o inferno. Então nós vimos no Lucas 4, 19, proclamar o ano aceitável ao Senhor. Jesus, o Senhor do jubileu, como nós limos lá no Velho Testamento. Jesus veio anunciar liberdade àquele que veio trazer por meio do seu sacrifício. Liberdade do jugo do pecado e possibilitar a minha e a sua salvação. Então Deus enviou o seu Filho amado para salvar as almas perdidas, os pecadores. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, como nós podemos ver em Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, que é o texto áureo do estudo da lição de hoje. Então, voltando para o título da lição, concluindo, para nós a hora já chegou. Estamos preparados, que estejamos cada um de nós preparado para a vinda, o retorno do Messias. E aquele que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, se mantém firme. E aquele que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, entregue o seu coração para Jesus. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez à irmã Esther, como eu falei, mas principalmente a Deus de ser o porta-voz nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Nós vamos estar orando para estar encerrando o estudo dessa manhã, já agradecendo a todos pela participação. Muito obrigado a todos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade da gente estar aqui lendo a Tua Palavra, reconhecendo que somos pecadores, que é dom do Senhor, é por meio da graça, o sacrifício de Jesus na cruz, que possibilitou a mim, ao amado irmão, a vida eterna, a salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho amado para morrer por todos nós. Te agradeço, Senhor, nessa manhã também, por ser o porta-voz, para que o Senhor primeiramente falou ao meu coração, espero também ter falado ao coração dos irmãos, encontrar corações férteis para ouvir e aprender cada vez mais da Tua rica palavra, que ela é luz para os nossos caminhos. Te peço pela vida do pastor Edgar, pela vida da irmã Márcia, que o Senhor é o médico dos médicos, que tudo que seja feito ali nos hospitais, os instrumentos, medicamentos, tudo seja conforme a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Prepara o nosso coração agora para o culto, que vamos estar participando também. E que Deus, Senhor, continue abundantemente nos nossos corações. Que a gente possa permitir que Teu Espírito Santo viva em nosso coração, na nossa vida, de uma forma plena. Que Ele faça toda a diferença na minha vida, para que a gente possa testemunhar desse amor, maravilhosa graça, desse amor de Cristo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe, irmãos. E até a próxima. Muito obrigado por tudo.